Aos 30 eu já preciso ter deixado de ser petulante, autoritário, achar que o mundo gira em torno da minha pessoa. Aos 30 eu já preciso ter certeza que ninguém tá nem aí pro meu caso, pro meu chilique, pra minha dor, pro meu mundo desabando. Aos 30 eu já preciso entender que não adianta eu contar para minhas mágoas para alguém, porque esse é das minhas mágoas para alguém, porque esse alguém também tá cheio de mágoa. Não adianta eu contar das minhas dores para alguém, que esse alguém também tá cheio de dor. Eu conheço gente que já passou de 30 e até hoje tá dando chilique, tá dando murro em ponta de pá. Vai perder um monte de coisa, já tá perdendo, fora o que já perdeu, e vai continuar perdendo um monte de gente boa, de oportunidade boa, de possibilidades boas, pelo nível de petulância, de ficar assim, ninguém vê o que eu passo, ninguém vê. Tá todo mundo com a dor, colega. Como definir o caminho a ser assertivo a partir dos 30? Carlos, aos 30 você já não pode ser mais aquele molecão que fazia qualquer coisa levando a vida naquela autoridade absurda do eu sou assim, quem quiser conviver comigo, que eu não mudo por ninguém. O tal do como é que é? Empoderamento ignorante, que abrir a boca para falar essas coisas é, primeiro, não saber o que é empoderamento e, segundo, tratar de maneira muito chula um termo sério. Aos 30 você já não pode ser mais isso. Aos 30 você já tem que conseguir perceber quem são pessoas de valor e lutar muito para não perder. Porque tem uma das coisas mais cruéis para a vida de uma pessoa que precisa evoluir é perder pessoas de valor. Aos 30 você já tem que ter deixado pelo caminho alguns hábitos que visivelmente não vão te conduzir para uma vida melhor. Aos 30 você já tem que ter disposição suficiente para falar, basta, já passou da hora de eu ter um ano para chamar de meu. Mas para ter um ano para chamar de meu, eu tenho que ter mentalidade compatível a isso. Eu tenho que ter ao meu lado pessoas que pensam compatível a um ano para chamar de delas. Eu já tenho que ter me desapegado de hábitos corriqueiros de gente que está mais preocupado com aparecer ou com defender essa postura do eu sou assim, quem quiser, que não sei o quê. Eu tenho que estar mais preocupado em deixar de ser esse ser humano e me lapidar num processo de ser o ser humano que o mundo necessita e não o ser humano que eu quero. Aos 30 eu já tenho que ter quebrado a cara algumas vezes, que é aquela ideia de comece rápido, erre rápido, aprenda rápido com esses erros e recomece rápido. Ninguém começa aos 30. Aos 30 já é recomeço de alguma situação, recomeço de alguns erros, recomeço de uma tentativa que não deu certo, recomeço de um emprego, recomeços. Aos 30 eu já tenho que ter desenvolvido gestão das emoções para entender que não vai ser fácil e que inclusive nem pode ser fácil. Aos 30 eu tenho que ter disposição para entender que eu preciso conhecer pessoas todos os dias, porque quanto mais próximo de mim estão as pessoas, menos validação tem aquilo que eu faço para essas pessoas. Aos 30 eu já tenho que ter mentalidade para suportar não e tentar novamente no outro dia. Aos 30 eu já tenho que ter coragem de, se necessário for, meter uma mochila nas costas e partir para um outro lugar, sabendo deixar o lugar onde eu saí, porque se der tudo errado no lugar para onde eu parti, eu preciso ter como voltar para onde voltar. Aos 30 eu já preciso ter deixado de ser petulante, autoritário, achar que o mundo gira em torno da minha pessoa. Aos 30 eu já preciso ter certeza de que ninguém tá nem aí pro meu caos, pro meu chilique, pra minha dor, pro meu mundo desabando. Aos 30 eu já preciso entender que não adianta eu contar para minhas mágoas para alguém, porque esse das minhas mágoas para alguém, porque esse alguém também tá cheio de mágoa. Não adianta eu contar das minhas dores para alguém, que esse alguém também tá cheio de dor. Eu vou conversar com alguém fala, e aí, como é que você tá? Fala, não tô bem não. Te contar a minha história aqui, fulano de tal até hoje, nada, Beltrano isso, minha vida tá assim, assim. Eu falei, meu cara, é o seguinte, não me conta das suas dores não, porque eu também tô cheio de dor. E eu entrei nessa conversa aqui, não foi para saber das suas dores, porque assim, se eu cheio de dor e você cheio de dor, se eu te contar das minhas dores e você me contar da sua, aí nós entramos na conversa, cada um com uma dor, e saímos da conversa, cada um com duas dores. Porque uma pessoa com dor não consegue ajudar uma outra pessoa com dor. Uma pessoa com dor tem que procurar uma pessoa sem dor.
Duas pessoas com dor não vão conseguir se ajudar. Então vamos fazer o seguinte, vamos até nos afastar. Aos 30 você já tem que ter essa coragem. Aos 30 você precisa entender que você está caótico o seu cenário hoje, você precisa de ajuda, você precisa descobrir soluções. O mundo não está nem aí para o seu chilique, você não vai conseguir levantar. Não, você não chega num hospital e vê o médico passa hoje de manhã e fala assim, eu vou passar hoje no bloco, vou passar no, sei lá, no corredor e vou entrar em algumas salas para dar alta para alguns. Aí o médico vira para você, oi, falando, como é seu nome? É Pedro Paulo. Oi, Pedro, como é que você tá? Aí você vira pro médico e fala, eu não tô bem não, doutor, minha cabeça tá doendo, aqui atrás também tô com uma dor, tô respirando, tá dando umas fincadas, aí o médico fala com você. Então tá, eu vou te deixar mais 15 dias aí. Ó, você pega uma bezetacil de manhã, uma bezetacil à tarde, tá? Aí você fala, não, médico, mas eu queria ir embora. Eu falo, não, mas eu não posso dar alta para você, você não tá bem. Nesse momento você precisa de tratamento e não de alta. O mundão lá fora é como se fosse um hospital. Se você sai reclamando, as pessoas falam, não, nesse momento então você não precisa de. Você precisa de tratamento. Aos 30 você já tem que saber disso. Eu conheço gente que já passou de 30 e até hoje está dando chilique, está dando murro em ponta de faca, vai perder um monte de coisa, já está perdendo, fora o que já perdeu, e vai continuar perdendo um monte de gente boa, de oportunidade boa, de possibilidades boas, pelo nível de petulância, de ficar assim, ah, ninguém vê o que eu passo, ninguém vê. Tá todo mundo com a dor, colega. O mundão tá cheio de dor aí. Não é que ninguém vê o que você passa, não. É que tá cada um cuidando da dor que tem, sem contar para você dessas dores. É só você que tá aí contando as suas dores e achando que o mundo vai, ó, dói, gente. Vamos ajudar. Não, o mundo tá nem aí pra você, não. O mundo tá nem aí pros seus causos. A partir dos 30 você já tem que saber de tudo isso. Se possível, saiba antes dos 30. Mas com 30, isso é o básico que você precisa saber. Ah, tem outra coisa que você precisa saber fazer com 30. Lá aos 18 você começou uma faculdade, né? E agora aos 30 você já está quase jogando a foto do chapeuzinho pro alto. Como é que é o nome do chapeuzinho? Eu sempre esqueço. Sabe aquela foto? Joga não. Não gasta 300 mil na formatura não. Faz um curso de venda. Mas não, né? Vocês vão contratar o cantor tal para a festa de formatura. Vocês passaram todo o tempo estudando, preparando uma festa de formatura e durante todo esse tempo vocês não se prepararam para a selva, né? Aí vocês enchem a cara. Que bom, mas nós não vamos separar não, tá? Vamos manter o grupo. Tudo coisa rasa. Plim, plim, tá, tá. Acabou a festa, o cantor vai embora com os 300 dele no colo, os garçons juntam as mesas, você volta para sua casa, no outro dia está, formei. Agora, abri meu escritório e, né, e se Deus quiser, não, parou. Que negócio é de se Deus quiser? É uma sociedade. Se você não sabe disso, é uma sociedade. Esse papo se Deus quiser. Não vai acontecer não. Aí você vai lá e aluga uma loja no centro, uma sala no centro e abre seu escritório. Coloca lá uma placa na porta com o seu nome e aquele registro da sua área em questão embaixo e o nome da sua profissão ali que você formou. Primeiro mês nada, segundo mês nada, terceiro mês nada, 6 meses depois você está vendendo bolo de pote. Aos 30 você tem que saber que o cenário não é tão simples assim. Aos 30 você tem que saber que o menos é mais. E eu nem tô falando de um grupo de pagode. Aos 30 você tem que saber que esse auê todo não te conduz em lugar nenhum, ele só te distrai do seu objetivo. Aos 30 você tem que saber que você pode fazer um curso de, sei lá, de medicina, mas faz alguma coisa na área de venda acoplada à medicina. Cuidado, fica juntando dinheiro para formatura aí, não foca na venda não. Depois você não consegue vender sua parada de medicina, a menos, né, que você for entrar nos hospitais onde tem meta de internação. A menos que você for passar a ser parte do sistema, né? Tem problema nenhum vender bolo de pote, não. E você nem vai perder o seu cargo, o seu estudo na área e tal. Só não acha, só não pensa que você vai escolher aos 18 para estudar até tal, e depois vai fazer sua festa com 300 mil no cantor tal e vai viver da parada. Não, 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 não. Cuidado, viu? Pode ser que não seja tão simples assim. Aos 30 você já tem que saber disso.
Aos 30 você tem que tentar empreender sem desvalorizar a CLT, sem ficar jogando pedra em quem fez concurso, ou tentar fazer um concurso sem jogar pedra em quem empreende, ou tentar ser CLT sem jogar pedra no concurso. Aos 30 você tem que saber que não tem nada, absolutamente nada a ver com a sua área em questão, não tem a ver com o formato de trabalho. Aos 30 tem a ver com quem entendeu o jogo. Não é porque você é empreendedor que você vai falar que quem não empreende é isso ou é aquilo. Não é porque você é CLT que você vai falar que quem empreende é isso ou aquilo. Não é porque você é concursado que você vai falar que o cara da CLT ou a mulher da CLT é isso ou aquilo. Aos 30 você tem que saber que tem espaço para todo mundo ser feliz dentro daquilo que escolheu fazer. Aos 30 você tem que entender que sucesso tem a ver com ser feliz da maneira que escolheu para a vida. Aos 30 você tem que saber de tudo isso. Aos 30, você já tem que ter parado de apagar as mensagens do grupo da família e apagar a mensagem do grupo dos amigos. Você passou dos 18 aos 30 apagando as mensagens do grupo da família só para manter as fotos das resenhas com os amigos, né? Apagou as mensagens do seu pai e tudo. Seu pai foi embora mês passado e você só queria ouvir novamente aquele áudio dele. Aí você manda para sua irmã: Oi, irmã, você apagou porque eu apaguei as mensagens, eu não tenho mais. Podia mandar um áudio aqui que hoje me deu saudade da voz do papai. Vai lá visitar as fotos dos grupos dos amigos. Aos 30 você já tem que ter parado de cometer esses erros, tá? Aos 30 você tem que entender que o seu pai e sua mãe não são pessoas ultrapassadas, porque a petulância da juventude faz com que a gente pense que os mais velhos são ultrapassados. Não, os mais velhos são apenas pessoas que já tiveram a mesma petulância que você teve, já tiveram a idade que você teve e cometeu erros semelhantes aos seus e só quer te alertar para que você erre menos do que eles e tenha uma vida mais amena, de repente até um resultado anterior ao tempo que eles tiveram. Mas a sua petulância faz com que você tenha a capacidade de pensar que eles são ultrapassados. Aos 30 você tem que saber disso. É muito papo aqui que eu poderia te dar sobre os 30, tá? Mas se você conseguir praticar 0,5% do que eu te falei aqui. Ah, outra coisa que você já tem que saber aos 30. Lembra aquela pessoa que você conheceu lá nos 18, você achou que era a pessoa da sua vida? Pois é, aos 30 você já não quer nem olhar mais na cara dessa pessoa, né? Aos 30 você tem que saber que nem sempre você vai conviver com as pessoas da sua vida. Pode ser que você convive com pessoas que vieram para tentar melhorar você. Não porque a pessoa quer te melhorar, mas é que é um chamado, né? Deus falou: vou colocar você perto de você para que um melhore o outro. Mas para isso vocês têm que criar encaixe. Se não criar encaixe, vocês vão bater cabeça e vão ir para cada um pro lado. Então, aos 30 você tem que saber disso. O melhor amigo da escola não vai ser o seu melhor amigo para a vida. Você achou que era, né? Pois é. A primeira namorada não vai ser a namorada que você vai se casar. E de repente seu primeiro casamento também não vai ser o casamento da sua vida. Você tem que saber dessas coisas aos 30. Tem gente já com 55 não sabe metade disso. Pois é, Nicolau, é desse jeito. Eu chegando aos 30 e não sabia, eu, eu chegando nos 30 e o que eu não sabia, soube agora. Gratidão. Ah, que bom, Sara, já fico feliz em saber. Cara, coloca no feed esse corte de aos 30. Pô, vocês acharam interessante? Que maneiro, cara. Tô fazendo 35 hoje, quero parar de fumar e deixar de ser sedentária. Como fazer a mente não procrastinar? Jana, se você conviver com quem bebe, você vai ser a sexta pessoa que bebe. Se você conviver com quem fuma, você vai ser a sexta pessoa que fuma. Você só vai parar se você tiver coragem de sair de perto de quem faz isso. Cuidado, tá? Seu primeiro tempo tá acabando. No segundo tempo muda o jogo, tá? Então fica atenta. Perceba quem te oferece um cigarro ou quem te oferece um copo de álcool. Essa pessoa não te ama. Lembra que eu te falei? Quem te distrai, seja lá por qual for o motivo, não te ama? Pois é. A pessoa te oferece um cigarro, o cigarro contém micro-organismos patogênicos causadores de doença, provoca aproximadamente 380 tipos diferentes de câncer e mata mais de 200 mil pessoas por ano só no Brasil. Vou repetir para você. O cigarro contém micro-organismos patogênicos causadores de doença. Provoca aproximadamente 380 tipos de câncer e mata mais de 200 mil pessoas por ano. Só aqui. Cuidado se não entrar para essa estatística, tá? O álcool é tão ruim ou pior. Que mata pelo consumo, mata na estrada, mata pela briga, mata por vários outros motivos.
É por isso que eu tenho tanto pavor de ver alguém orgulhosamente pegar uma garrafa, fotografar e postar. Pavor do orgulho que as pessoas têm em errar e convidar pessoas para errar junto. Eu tenho pavor disso. Eu não gosto de cigarro, não gosto de álcool. Por mim, ninguém fumava e bebia perto da minha pessoa. Na verdade, por mim, ninguém fumaria e beberia. Eu vi isso causar muito problema perto de mim. Eu fico triste em saber o orgulho que as pessoas têm de cometer de fazer isso. Pior que fazer é o orgulho que tem. A única coisa pior do que fazer é o orgulho. Agora, separa o dia que você quiser de verdade. Bora, 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 bora. Caraca, essa fala valeu meu dia. Acho que eu já li isso aqui hoje. Rick, sua organização é inspiradora. Quem te ensinou isso? A necessidade foi me ensinando essas paradas. Eu morei em lugares que eram muito bagunçados. Não vou falar com vocês aqui que eu nasci e cresci no meio da organização. Não, eu sou filho do sétimo país mais desigual do mundo, negão, cresci, nasci, fui criado no caos da miséria. Tem muita organização no caos da miséria, não. Até que eu descobri que pobreza não tem a ver com desleixo. Ninguém conta isso pra gente. A gente mora no caos, mora no pior do pior, porque assim, normalmente quando se nasce na realidade que eu nasci, você mora no lugar mais barato. E todo mundo sabe que o lugar mais barato é o pior. Então, para além de você morar no pior lugar da cidade, você mora no lugar mais barato do pior lugar da cidade. Ou seja, você mora no pior do pior lugar dos lugares do município onde você nasceu. E foi nesse cenário que eu fui criado. E aí você imagina, você nasce no meio da bagunça, você convive com pessoas que também são bagunçadas, que fazem as coisas de qualquer jeito, você aprende aquilo e leva aquilo para a vida. Ou você fala, peraí, cara, isso aqui não tá legal não. Eu vou tentar fazer diferente disso. Aí a galera que faz daquela maneira bagunçada já começa a te estranhar para tentar te minar, porque é assim. Vou te dar um exemplo clássico. É clássico de melhor amiga. Se uma das amigas começar a crescer, a outra vai tentar puxar para trás. Isso é clássico de melhor amiga. Elas só são melhores amigas se tiver as duas no mesmo lugar. Se uma destacar, a outra tenta puxar. É fato. Fato. Tem quase nada tão perigoso quanto melhor amiga. Quase nada. Então, o ambiente que você aprendeu errado tende a te puxar para ele caso você queira questionar aquele aprendizado. Eu sempre fui esse cara. Eu me considero um escolhido, não tem outra explicação para a mentalidade que eu desenvolvi, principalmente pelos ambientes onde eu nasci, onde eu convivi. Não tem outra explicação. Eu fui o escolhido. De alguma maneira já estava escrito, Maktub, ó, você vai passar por todo esse deserto aqui, vai aprendendo até você chegar aqui aos 40. Você sabe que 40, aí é tipo o criador falando comigo, ó, você sabe que 40 é um número sagrado na Bíblia, né? Quantos dias durou o dilúvio? Eu vou te falar alguns nomes aqui, depois você pesquisa biblicamente o que aconteceu aos 40, com o número 40 na vida dessas pessoas, aí vai me falando. No seu caso vai ter a ver com Josué, tá? Mas voltando ao início, você vai passar pelo caos, olho do furacão, e vai questionar o olho do furacão. Eu sempre fui esse cara. Eu fui escolhido. Então, a primeira escolha que eu fiz, e assim, não foi uma escolha que eu escolhi fazer aquilo porque eu era o cara, não. A maneira que Deus usou para me usar foi: eu vou te meter na sinuca de bico que você vai ter que fazer porque não tem outra opção. Não é porque você é o cara. Exemplo, eu não plantei uma horta para colher alface para vender porque eu era melhor do que os meus colegas. Não. Não tinha a menor noção do que era ser melhor do que o outro. Eu não tinha noção do que era isso.
Eu plantei porque eu queria comer carne, já era jogada de criador. Só que para comer carne, já era questionamento. Os outros da minha quebradinha não comia carne. Os da escola já comia. Pitangui tinha esse negócio. É diferente a realidade do cara que nasceu no Nova Gamileira. Hoje eu já não tenho mais a concepção aqui. Mas eu posso dar um exemplo mais fácil. É diferente a família do Marcinho da Granja para a família do cara lá do São Francisco, do Quebra. Era diferente. Então tinha realidades e realidades. Na escola eu me encontrei com gente que comia carne, eu não comia. Eu tinha duas opções. Ah, a vida é assim mesmo, né? Nem todo mundo vai comer carne, tá tudo certo. Bora jogar uma bola. Não. Alguma coisa dentro de mim falou, opa, peraí. Como assim fulano tem isso, eu não tenho? Não, não aceito. O não aceitar já faz a galera olhar e falar, aí pronto, o outro cismou que vai comer carne igual a gente. É desse jeito, de perto é isso. Típico de melhor amiga, tá? Típico de melhor amiga. Aí eu fui lutar pra comer carne. Pra comer carne, eu tinha que abrir mão de brincar, abrir mão de bolinha de gude, abrir mão de ter bola, chuteira, de pique-esconde, estrear toco novo, amarelinha. Como é que é o nome daquele que jogava as pedras assim? Jogava as pedras pro outro. Alguém me lembra o nome? Como é que é o nome daquilo, hein? Eu esqueci o nome. Tinha uma brincadeira que a gente pegava 5 pedras, jogava a bota, elas caíam, aí você ficava com uma que era uma, eu acredito que era uma mestra, aí você ficava jogando ela para cima e colocando as outras, jogando ela para cima e colocando as outras. Outro dia eu fiz isso, até postei. Eu tinha que abrir mão de tudo isso. Mas eu também não sabia que eu estava abrindo mão de tudo aquilo. Eu fui escolhido para ser exemplo. Escolhido por Deus. Eu creio nisso com toda a força que eu tenho. E aí eu fui constituindo a ideia de organização. Eu me lembro quando um outro garoto, igual eu, começou a vender para comprar bolinha de gude. O nome dele era Marcelo do Tonhão. Ele morava na Penha, na saída para Mãe d'Água. Nem sei se ele ainda está por aqui, se ele é vivo, se ele já foi, enfim, não sei, não me lembro. Ele vendia para comprar bolinha de gude. Eu vendia para ajudar em casa. Eu sabia que o dinheiro eu percebia que o dinheiro ele tinha mania de sair entre os dedos de quem não o tratava bem. Aí, ajudando em casa, eu percebi a força da família, o quão poderoso era o olhar da mãe emocionada ao ver um filho tentando fazer alguma coisa para amenizar aquela dor. Minha vida foi caótica. Meu pai viajando para trabalhar, não tinha emprego em Pitangui, então eu tinha que viajar para fazer as paradas. Aí a gente ficava com a mãe lá, tinha que ajudar em casa. A mãe tinha operado, aí passou o tempo, ela ficou com muito problema e a gente teve que ajudar. O Ringo foi para a pista, a Cláudia foi para a pista, aí eu fui para a pista. A Dília e o Romenico foram para a pista bem depois. Os mais velhos eram o Ringo, a Cláudia, são, né? Não era. Eu, a Cláudia e o Ringo, descemos para a pista, para o fight. A gente não era desorganizado também, só que aí eu comecei a ver que dava resultado. Peraí, se eu chego nesse meio que é o dinheiro, eu consigo chegar na carne. Chegando na carne, eu chego no chute, na conga, no bamba e por aí vai. Mas ainda assim eu cresci de maneira desorganizada com dinheiro até 2017, com bagunça até 2017. Evoluí muito, 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 muito até 2017. A partir de 2018, eu comecei a ter uma outra concepção do dinheiro. Eu acho que 2017, 40, o criador falou, agora 40. 40 anos, você chegou na idade do número sagrado. Tem dois números muito sagrados na Bíblia, na história, né? 40 e o 7. Por algum motivo, eu sou muito próximo a esses dois números. Primeiro, que 40 foi quando eu me despontei. 7 foi o ano que eu nasci, 77. Eu comecei a trabalhar aos 7 anos de idade. Eu me mudei de Belo Horizonte em 2017. Eu vou falar com vocês sobre isso, eu vou ficar muito tempo. E 40 foi o período que eu pisei na areia de Copacabana para vender água na praia. Ali é como se o Criador tivesse falado: agora sim você vai praticar o que você fez. É como se o Criador tivesse tirado o óculos e falasse assim: deixa eu te contar o que você fez, vem cá. Olha, você fez o seguinte: você se afastou
do que tinha que afastar. Você leu, você identificou o dom da oratória. Às vezes você não sabe, o nome disso é oratória, você identificou o dom da oratória, tá? E aí você conviveu na bagunça para aprender que não compensa ser bagunçado, você conviveu no caos para aprender que dá para sair de lá, você passou fome para aprender a dar valor em cada coisa que você tem que comer, você foi abandonado para aprender a dar valor tanto na companhia quanto para poder perceber o quão cruel é para o ser humano escolher as pessoas erradas. Você sofreu para falar de sofrimento, caiu para falar de queda, chorou para falar de choro, se levantou todo esfolado para falar de levanta e agora você vai vencer para falar de vitória. Como assim falar de vitória? Não, porque eu vou precisar de você para falar de vitória. A sua história vai me ajudar a levantar uma galerona aí. Aí ele colocou o óculos de novo, agora vai lá. Eu não entendi nada do que o senhor falou, porque um dia você vai entender. Era estratégico, tá? No seu caso, não era punição, não. Eu sei que você, por várias vezes na vida, você falou, eu acho que Deus se esqueceu de mim. E eu sei, eu até entendo, é até passivo de ser aceito, de eu aceitar tudo que você passou, você acreditar que uma época ou outra eu esqueci de você. Mas na verdade eu não esqueci. Era tudo uma jogada. Deixa eu te explicar a jogada novamente. Você nasceu em Pitangui, não foi? Lá não tem a Cruz do Monte? Lá em cima não tem uma cruz, um Cristo? Pois é. Percebeu que eu estava lá? Às vezes você não percebeu, mas eu estava lá. Aí você se mudou para Belo Horizonte, né? Você se mudou para o Bom Sucesso, que tem um Cristo lá no Milionário. Depois você se mudou para a Rua do Cristo, que é a Rua Mândola, e morou ali. Não foi isso? Foi, eu estava lá também. Aí você se mudou para Vila Ventosa, né? Para Chafariz. Chafariz é água, a água é vida, porque enquanto a água há vida. Se é vida, sou eu de novo, não é isso? Pois é. Aí a sua ligação da água não parava ali. Você mudou para o Rio de Janeiro. Só para voltar lá em Pitangui, você nasceu na Penha, onde tem a mãe d'água. A ligação com a água já estava ali, tá? Aí você nasceu, se mudou para o Processo, onde tem várias nascentes ali, que a ligação da água continuava ali. Aí você mudou para a Rua do Cristo, depois você mudou para Chafariz, que também é água. Aí você muda para o Rio de Janeiro e vai para Piabetá, para o Novo Horizonte. Ou seja, Piabetá, Novo Horizonte, aos 40 anos de idade. Vai focando no que eu estou te falando aí. Aí você vai vender o quê? Água na praia de frente para quem? Para o Cristo novamente. Aí, quando acontece tudo isso aqui, você consegue comprar o lugar onde você mora hoje, e quando você abre a janela, estou eu aqui. Isso é para você perceber que eu estou te acompanhando desde que você chegou nesse planeta. Mas eu não aliviei para você. Eu ia precisar dessa história, desse storytelling, para que você, através de tudo que você passou, provasse para uma outra galera que é possível sair desse lugar e chegar no lugar que você está hoje. E se essas pessoas, assim como você, não tiver entendido que eu estou próximo, um dia eu vou mostrar para elas, igual eu estou mostrando para você. Eu estava aí desde a sua chegada. Eu só te preparei no pior cenário para que você um dia chegasse ao melhor cenário, mesmo sendo sair do pior cenário, com essa mentalidade. Não tem a ver comigo, tem a ver com a fé. E eu ainda vou te dar capacidade para roteirizar isso e contar com início, meio e fim, como se você tivesse feito intencionalmente lá do início. Você não tem nem noção do que você fez. Eu tenho noção. O que deu errado era para dar errado, porque os meus planos sempre foram maior que os seus. Você achava que se as coisas que você quisesse que dava certo lá atrás tivesse dado certo, você nem aqui você estava. Então, os meus planos, como são maiores que o seu, aqui eu tive que fazer aquilo dar errado, não de sacanagem com você, mas para que aquilo, para que o dar certo daquilo não te impedisse de chegar onde você chegou hoje, e aí pra você entender. E se você não tiver entendido, eu toco aí e faço dar errado novamente, tá? Porque não acha você que você é o cara, não, que eu tô no controle. É assim que funciona. Mas para entender esse nível de profundidade, tem que ter um texto da fé que eu tive. Foi aí que entrou a organização, entrou tudo. Hoje eu já não consigo mais me levantar e deixar a cama bagunçada. Eu já não consigo mais deixar um jogo americano para quem vem de fora. Eu já não consigo mais ter a roupa de sair. Eu já não vou conseguir ver, sei lá, minha estante bagunçada, minha outra estante de bagunça. Não vou conseguir ver. Então, não tem como eu falar com você que eu nasci em uma vida organizada, sendo que eu nasci no caos do caos do caos, mas rapidamente eu descobri que uma coisa era pobreza, outra coisa era desleixo, e fui gradativamente mudando tudo isso, não de maneira intencional, mas quanto jogada do cara lá de cima, você estava lá, né? Você estava lá, né? Então, quando eu falo, na época dos barracos de pau lá na favela, você estava onde? Você estava lá também? Só para saber, você lembra aquela vez que o Fonseca e o Montanha veio correndo com aqueles soldados da cavalaria atrás de mim com aquelas espadas deles? Atrás de mim, não. Atrás do Wilton e do Burão. Na verdade, tinha nada a ver com o Wilton e do Burão. Tinha uma treta lá, uma briga que estava rolando com o Daniel, da Dona Neiva. Daniel tava brigando. Daniel Garruchinha, só lembra dele? Pois é. Tava brigando com alguém. Aí o Wilton e o Burão deu uma pedrada, pegou no carro da Graça, que era vice-diretora do Belmiro, até o Fonseca e o Montanha, que os dois cavalos da cavalaria, com duas espadas na mão. E nós tivemos que correr. Só tava lá aquele dia? Eu não vi o celular, não. Só tava, não vi, não, tá? Só pra você saber. Eu não vi o celular. E aquele dia que eu dormi no chão na Piabetá? Só tava lá?
Tá, então o senhor tá de sacanagem comigo. O senhor tava lá e não fez nada. Olha, o senhor tava lá? Entendi. Tem que ver essa questão do senhor tava lá. Tem uns pontos aí que eu não sei. Na época de barraco de pau, quem tava? Eu sei que tava chatinha. Ela é chata, ansiosa, chata pra misericórdia. Ela isola no ensaio, mas o papo outro Big chatinha. Isso depois eu falo, assim, Renata Amaral, essa aí, tava lá. Ela tava lá. Senhor, eu não vi lá não, viu, colega? Eu tenho vezes que eu não vi o senhor, mas enfim, eu entendi o storytelling que o senhor me contou aqui, mas teve vezes que eu realmente achei que o senhor não estava lá. Pronto, falei. Eu e o criador trocando ideia, pra mim é a melhor parte da live. Eu nem sei o que vocês acham desses papos. Tem gente que estranha, né? Outro dia o garoto falou assim, pô, mas você chama Jesus de jogador? Cara, você é de um nível de roteirização digno dos globais. A selva me fez aprender essas paradas, né? Por que o empreendedor brasileiro tem medo de. Por que o brasileiro tem medo de empreender? O brasileiro. Não é que o brasileiro tem medo de empreender. É que essa geração agora, ela quer tudo para ontem. E aí tem medinho, né? Eu não tive a oportunidade de ter medinho, aí eu tive que fazer. Eu nem sabia que o nome era empreendedorismo. A minha era trabalhar por conta, ser autônomo. No lugar onde eu fui criado não tem esses nomes chiques, não. Então eu fui fazendo. A galera hoje tem muito medo, né? Eu não tive medo é porque eu não aprendi sobre medo, eu aprendi sobre coragem. Aí eu fui fazendo. Eu não sou a favor daquela maluquice que o povo fala. Se der medo, vai com medo mesmo. Não, 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 não. Eu não vou com medo mesmo, não. Eu construo o degrau da coragem e vou com mais coragem do que medo. Mas com medo eu não vou, não. Vou, não. Você é um querido amado. Queria passar um dia com você para captar toda essa energia. Deixa eu te falar um negócio aqui, Mica, expositores. A proximidade. Você sabia que tem muita gente que convive comigo que não vai conseguir captar energia e pelo contrário, vai só criticar, porque a proximidade, para alguns, leva. Como é que eu vou falar disso? A proximidade, ela causa o prestígio às pessoas. Eu vou conseguir mudar a vida de uma pessoa que está no Acre, mas de repente eu não vou conseguir mudar a vida de uma pessoa que está ao meu lado. Porque, primeiro, o conhecimento ele é doloroso para quem convive. É como se você tivesse culpa de ter se desenvolvido. É por isso que a gente fala que a inveja nasce na intimidade, o caos nasce na intimidade, fazer sucesso perto é complexo. As pessoas, elas não suportam conviver diariamente com pessoas que alcançaram o conhecimento. Porque não tem nada mais caótico para quem ainda não evoluiu no que se refere a conhecimento, se deparar com alguém que o fez e, consequentemente, alcançou um resultado baseado nesse conhecimento. Não tem nada mais caótico. Então, vai ter gente de perto que eu não vou conseguir mudar. Que eu vou ser, inclusive, desprestigiado, e de alguma maneira desprezado, desconsiderado, enfim. Porque a proximidade faz com que as pessoas não consigam entender o que elas têm acesso. Então, quanto mais comum você torna para as pessoas de perto, menos prestígio você tem para elas. Você só vai passar a ter prestígio novamente para essas pessoas se um dia você ir para longe e elas falar: caramba, cara, eu convivi com isso e eu não consegui perceber isso. Mesmo com tanta gente falando, as pessoas não vão conseguir. Então, isso acontece naturalmente. Eu preciso te alertar sobre isso. Mas tomara que a gente se encontre um dia pela caminhada, pela jornada da vida. Cara, eu pagaria um dinheiro só para que você conversasse meia hora com os meus filhos, para que eles pudessem entender um pouco da vida. Como mãe solo, hoje vejo que faltou um Rick Chester na minha vida e falta um na vida dos meus filhos. Que negócio profundo, cara. Bom, é o seguinte, primeiro eu fico feliz.
e saber que, de alguma maneira, o que a gente fala faz sentido para alguns. Fico muito feliz. Porque uma mãe solo, o cenário dela realmente não é muito fácil, não. E agora, seja esse Rick na vida dos seus filhos. Se você não tem um Rick Chester aí para trocar ideia com eles, seja esse Rick Chester aí. Eu não sei qual foi a circunstância que te levou à situação de mãe solo, mas faça desse limão uma limonada e seja você esse Rick Chester que você imagina. Eu até peço a Deus para que um dia a gente encontre na caminhada e eu tenha a oportunidade de conhecer os seus e de repente trocar uma ideia. Mas você pode ser essa pessoa aí. Eu sou tudo aquilo que um dia eu quis que acontecesse na minha vida, hoje eu sou para mim. Que às vezes eu não vou ter a oportunidade de ouvir o outro, então eu vou ter que ser esse outro na minha própria caminhada. Pegou?